Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Resistência em Foco. Hoje nós estamos num episódio especial que faz parte das diversas comemorações que nós teremos no Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Esse evento é comemorado desde 1999 pelo Conselho Federal de Farmácia, a partir de uma atividade que os estudantes de farmácia moveram à época contra o uso de anticoncepcionais que estavam sendo comercializados e no lugar de medicamento tinha farinha. Então ficou uma data simbólica, 5 de maio, e esse ano o Conselho Federal, juntamente com o Ministério da Saúde, com o Comitê Brasileiro de Testes e Sensibilidades, com a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos Hospitalares, os Conselhos Regionais de Farmácia, decidiu que o foco seria o uso racional de antimicrobianos. E para isso nós temos aqui conosco hoje a doutora Marinês Dalla Valle Martinho, representando o BRCast, temos aqui o Dr. Valquíris, representando o Conselho Regional de Farmácia, e a Renata Tigolini Peral, representando o Ministério da Saúde e a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública. Então eu queria, primeiro de tudo, agradecer muito a presença de vocês aqui, né? Renata veio diretamente de Brasília, a doutora Marinês de São Paulo, e o Valquíris é prata da casa, está aqui conosco também, né? E nós vamos conversar hoje sobre vários aspectos de questões que muitas vezes ficam nos bastidores, que não são de conhecimento comum da opinião pública, até mesmo de profissionais, microbiologistas, farmacêuticos, do que acontece nos bastidores, do que nós fazemos, de quanto tempo a gente dedica para combater o uso inadequado de antimicrobianos, ou seja, de promover o uso racional de antimicrobianos. Eu queria começar então com a nossa convidada ilustre, a doutora Marinês. Doutora Marinês, explica para nós o que é o BRCast, qual a importância dele no contexto nacional e como que ele tem contribuído para o uso racional de antimicrobianos. Olá a todos. Inicialmente gostaria de cumprimentar o Dr. Piloneto, agradecer por essa oportunidade de estar aqui com os brilhantes colegas debatendo esse tema. E vamos falar então um pouquinho aqui do BRCast. Então, o BRCast ele é um comitê brasileiro de testes de sensibilidade. Né? O BRCast, ele oficialmente, ele está operando, né, desde 2014, mas anteriormente a isso já tinha um anseio, né, e se via a necessidade que os laboratórios brasileiros tivessem uma padronização e que eles pudessem, então, seguir essa padronização de uma forma fácil, que eles tivessem documentos em português, que isso fosse facilmente acessível. Então, por isso, gratuito, né? Então, foi aí que surgiu o BRCast sob o auspício de 4 sociedades, né? Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Sociedade Brasileira de Microbiologia, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Sociedade Brasileira de Infectologia. Com isso, né, tem se trabalhado desde 2014, estamos agora já na 5ª gestão, né? Completando 10 anos, 10 né, anos, atualmente... Sob a sua liderança? Agora, na minha. Então, ele é um comitê, assim, altamente democrático, né? A cada 2 anos, né? Então, existe a troca de quem faz a coordenação geral do BRCast, acho que isso é interessante, né? Ninguém tem cadeira cativa e, na verdade, cada vez mais as pessoas têm agregado, né, o seu conhecimento de uma forma gratuita também, querendo uma melhoria nesse sentido, né? E, então, como comentado, aí estamos na 5ª gestão, né? Então, já começamos ali com o Dr. Jorge Sampaio, o Dr. Ana Gales, Dr. André Dói, Dr. Marcelo Piloneto, e agora, então, estou nessa coordenação. E aí, cada uma dessas sociedades tem 2 representantes que escolhem, né, quem vai ser o coordenador daquele exercício, e aí, então, essa sociedade elege ali mais um componente. Que nós temos de uma coisa muito boa, que vai também começar agora, né, é que, assim, o BRCast ele não existiria se não fosse o apoio, né, da continuidade dele, o apoio, foi muito importante o apoio do Ministério da Saúde e da Anvisa. De forma que, a partir de agora, terão cadeiras conosco também, um representante do Ministério da Saúde e um representante da Anvisa. Estamos aqui diante de uma das representantes, né, de primeira mão. Renata Tigolini, que tem trabalhado muito, né, a gente tem feito muitas parcerias nisso,
Então, vai ser muito importante também, de uma forma oficial, o Ministério da Saúde estarem conosco, né? O que visa ali o BRCAST, né? Então, tendo ali uma padronização de antimicrobianos, se nós formos pensar, estamos falando de resistência bacteriana, qual é a melhor forma, né, da gente conduzir uma terapêutica? Seria, então, conhecendo qual é o perfil daquele micro-organismo. E, para isso, nada melhor do que ter um teste de sensibilidade adequado. Padronizado, né? Validado, né, com estudos clínicos e laboratoriais. E que todos os laboratórios tenham esse acesso, né, e que as pessoas possam fazer o seu teste em qualquer laboratório e tenham o mesmo resultado, né? Acho que essa padronização é muito importante. Então, esse é um pedacinho aí do que a gente gostaria de falar, muito do que o BRCAST está colaborando, né? Mudança, exato, né? Mas aí a gente vai ver, né? A isso. Renata falando, a gente vai ver como a gente vai se inserindo dentro disso. E a gente vai. E acho que para o nosso ouvinte é importante, que não é tão da área técnica, não é microbiologista como nós, né, Marinês? Esse teste de sensibilidade ele é muito importante porque ele é uma ferramenta que fornece para o médico o resultado de a qual antibiótico a bactéria é sensível ou eventualmente resistente. Se ela for sensível, ele tem mais segurança para tratar de uma maneira adequada, racional. E se ele é resistente, o médico pode optar por não prescrever o que é o recomendado. Então, assim, muitas vezes o tratamento começa de maneira empírica, porque o processamento desse exame pode levar aí 48, 72 horas. Então, o médico, com o conhecimento dele, ele prescreve a droga, e aí o laboratório, 2 ou 3 dias depois, apresenta o resultado. Olha, doutor, essa bactéria Escherichia coli está sensível à nitrofurantoína. Se ele começou prescrevendo nitrofurantoína, ele permanece com aquela droga. Se ele estava prescrevendo uma outra droga e o teste mostra a resistência, né, Marinês? Ele tem que promover a troca desse tratamento dessa droga. E assim, existia anteriormente uma padronização que era americana e que atendia o que era importante nos Estados Unidos. Exatamente. E aí teve uma grande discussão entre diversos especialistas a nível nacional. Sem dúvida. E aí... algumas coisas são próprias do nosso país, né? Exato. Então, acho que isso é um fator também bem importante ali da atuação do BRCAST, né? Nós nos baseamos até em dados europeus. Hoje o BRCAST ele é reconhecido como Comitê Nacional, né, de Teste de Sensibilidade, mas quem quiser depois acessar, né, temos lá o link para isso, tem algumas coisas lá no verdinho, ou seja, são coisas pertinentes ao nosso país, né? Então a gente nós tem temos que a trabalhar liberdade nisso. de adaptar o que o Comitê Europeu Exato. nos informa para a realidade nacional. Então, isso é uma questão, eu diria, de soberania. Exatamente. Né? E, Valquíris, conte um pouco para nós, você como representante aí do Conselho Regional de Farmácia, que é a entidade, né, o órgão que fiscaliza a profissão, o exercício da profissão farmacêutica. Mas quando as pessoas olham de fora, assim, fiscalizar é um termo pesado, né? Então, assim, conta um pouco para nós, dentro dessa linha de uso racional de medicamentos, em especial de antimicrobianos, quais têm sido as atuações tanto do Conselho Regional quanto do Conselho Federal, que trabalham muito em sintonia, né? Sim. Primeiro, prazer estar aqui com vocês, professor Piloneto, professora Marinês, doutora Renata. Privilégio até estar com especialistas renomados aqui no Brasil todo. Bom, o Conselho ele foi criado, né, lá em 1960, os conselhos tanto federal quanto os regionais de farmácia, para fiscalizar o exercício da profissão farmacêutica no país. Fazer com que os farmacêuticos estejam nas farmácias, ocupando os seus lugares na atividade na assistência farmacêutica. Contudo, o Conselho ele não só fiscaliza. Um dos pilares do Conselho também é orientar, educar os farmacêuticos, levar informação para os farmacêuticos daquilo que ele deve exercer na sua atividade. E dentro dessa função também de orientar, a gente tem levado através... Aqui no Paraná nós temos o nosso Centro de Informação de Medicamentos, que sempre estamos publicando vários materiais para os farmacêuticos, direcionado a esses farmacêuticos, também realizando as campanhas, e esse ano nós temos uma campanha, acredito que é a primeira vez que a gente faz uma campanha integralizada, ou junto, né, o Conselho Federal e todos os conselhos regionais do Paraná e as entidades, porque assim, todo 5 de maio, um conselho regional escolhia um tema que era pertinente à sua região e trabalhava esse tema. Esse ano, por conta dessa proximidade com as entidades, com o Ministério da Saúde e o Conselho Federal, a gente vai fazer uma campanha única.
que é do uso racional de antimicrobianos. Eu costumo dizer assim, o farmacêutico é que põe o medicamento na mão do paciente. Então, se o antibiótico, ele usado adequadamente, ele vai ter um bom resultado e evitar a resistência microbiana aí a esse medicamento, vai da orientação do farmacêutico para que essa pessoa faça o uso correto. Então, assim, o uso racional, que é o uso consciente, que às vezes as pessoas... O que será esse uso racional? Nem a racionalidade, a consciência. E quem dá a consciência do uso para o paciente é o farmacêutico, que orienta, olha, você precisa tomar esse medicamento na dose correta, no intervalo correto, no tempo de tratamento correto, para que a gente tenha uma eficácia no tratamento e evite uma resistência bacteriana. Então, o papel do farmacêutico, colocando o medicamento na mão do usuário do medicamento, é extremamente importante nessa orientação. Então, o conselho, além de fiscalizar se o estabelecimento conta com assistência farmacêutica, não é só a presença, a ausência, não é isso, mas se realmente ele está prestando assistência farmacêutica naquele estabelecimento, também orientá-lo da forma que ele deve realizar a sua atividade, principalmente na orientação do uso racional, do uso correto, do uso consciente, dando a consciência, dando a informação para o usuário de como ele deve utilizar o seu medicamento e assim otimizar a sua farmacoterapia, que é o objetivo nosso como profissional de saúde. Exercendo o poder que o diploma dele deu de maneira correta, né, Valquíris? Acho que isso é muito importante. O farmacêutico, ele atua em várias partes, não é o único profissional. Aqui nós temos uma médica microbiologista, uma biomédica microbiologista, então a gente sabe que existem várias profissões que trabalham com a resistência. Mas o farmacêutico tem essa questão dele estar na ponta, ali na frente, no dia a dia com o paciente, né? O acesso ao farmacêutico é muitas vezes maior do que o acesso ao médico. Um não substitui o outro de maneira alguma, eles se complementam, mas o médico orienta e o farmacêutico pode reforçar essa orientação, né? Você tocou muito bem nessa questão da duração. Então, tem um exemplo prático que a gente gosta de citar para os nossos ouvintes, e eu já falei isso aqui em outros episódios, e vou repetir até que vocês entronizem isso e percebam isso como algo no seu subconsciente. Se o médico prescreveu 10 dias de antibiótico, é porque precisa. Se eu melhorei no 3º dia de sintomas, significa que o número de bactérias diminuiu, mas não necessariamente foi eliminado. Então, esse reforço que o farmacêutico dá, né? Tome o medicamento na hora correta, especialmente o antibiótico, porque nós temos que manter o nível sérico, aí é uma linguagem mais técnica, né, Marinês, que a gente estuda, mas tem que manter o nível sérico para combater a bactéria. Se você atrasa o antibiótico, esse nível sérico vai diminuindo e a bactéria aproveita-se dessa situação e pode se multiplicar. Cria seus mecanismos de defesa, de resistência. Exatamente. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. A gente sempre conversa assim, a médica, a biomédica, né, fazendo o seu trabalho lá, dividindo conosco, né, as análises clínicas, lá fazendo a sua prescrição e chegando até nós lá no balcão da farmácia, vou dizer do balcão da farmácia, que é a minha área de atividade, que a vida toda exerci a dispensação, a farmácia comunitária, que a gente chama hoje, que cuida da comunidade, da importância do bom diagnóstico, do bom exame, do teste de sensibilidade, né, que lá atrás a gente chamava de antibiograma, né? Que hoje a gente dá esse nome mais adequado, mas né? a gente ainda usa muito o termo, embora falamos. teste de suscetibilidade ou sensibilidade, como é mais correto ainda, talvez mais atual. Mais adequado. É, mais adequado. E de dar essa orientação, porque é muito comum o paciente chegar na farmácia e dizer assim, olha, com 3 dias melhorou os sintomas, 4 dias não tenho mais febre, já sarei, não precisa. Exato. Aí dá essa orientação para que a gente sempre fala num termo assim, autonomia do paciente, né? O paciente tem autonomia se toma um medicamento ou não, mas a autonomia ela passa pela orientação, pela consciência, e quem faz isso somos nós. Ele tem que ter o conhecimento, né? Desculpa para ter autonomia, né? Exato, mas ele tem que ter o conhecimento de saber que se ele interromper vai ter problema. Daí ele pode ter uma autonomia plena. Plena, porque senão não é autonomia, né? Sem informação não é autonomia, é uma decisão, às vezes, inconsciente, e não é isso que a gente procura. A gente procura sempre orientar, e é isso que a gente tem dito para os nossos farmacêuticos, quando o conselho orienta, quando a gente faz curso de orientação. A gente tem feito curso de reunião de orientação periódicos, principalmente porque o antimicrobiano hoje é de controle especial na farmácia, a gente precisa reter receita, então a gente precisa que os nossos profissionais também tenham essa consciência de que o uso do antimicrobiano também deve ser racionalizado até mesmo na farmácia, com essa dispensação apenas com a prescrição do profissional que está habilitado para isso. Aliás, Valquíris, você me deu uma informação ali, me deu um motivo, uma abertura para eu comentar de um outro grande parceiro nosso que não pôde estar aqui conosco hoje, que é a Anvisa. Né?
que é a agência que regula a prescrição, a venda, a comercialização de antimicrobianos, e foi uma ação da Anvisa em 2011 que determinou, através de portaria, que não poderia mais ser prescrito antibióticos vendidos sem receita. E isso realmente modificou muita coisa. Só que a Anvisa não fez só isso de 2011 para cá, né? Tem várias outras atividades, né, Renata, que a gente trabalha proximamente com a Anvisa e tanto de normatização, de combate às infecções relacionadas à hospitalização. Então, a Anvisa também é um órgão muito importante. E o que eu queria comentar também, Marinês, antes de passar a palavra para você, é que, assim, para nós foi uma satisfação enorme ter o Conselho Federal de Farmácia nos procurando, articulando com o Ministério, BRCAST, Anvisa, SBRAF, né, Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, esse grande movimento aí do dia 5 de maio, que a gente quer que vocês estejam sintonizados, né? Vai ter Cristo Redentor iluminado, vai ter outros locais com outdoors, os conselhos regionais, todos os 27 estão envolvidos. Então, é uma ação muito bela, Marinês, que a gente acha que vai levar informação para a comunidade leiga, para os não especialistas, para os profissionais que não são da área de saúde, para eles compreenderem, né, a questão da conscientização mesmo. E a gente fala conscientização, né? Antimicrobianos é um pouquinho diferente. Claro que a gente quer prescrever tudo certo, né? Quero prescrever o diurético certo, quero prescrever alguma coisa, uma medicação hipertensiva, antihipertensiva certa, mas tudo isso afeta o indivíduo, né? E o que é muito claro, né, é quase um chavão, a gente repete isso, antimicrobiano não é isso, né? Isso. Ele é o indivíduo e quem está ao redor. Exato. Então, o termo conscientização é muito bom também, porque é uma coisa assim, ampla, né? Porque uma bactéria que eu desenvolvo no meu organismo, multiresistente, porque eu abusei, fiz uso inadequado, uso indiscriminado de antimicrobianos, eu posso disseminar essa bactéria para pessoas que estão ao meu redor. É uma saúde comunitária, né? Exatamente. O termo que a gente usa hoje em farmácia cabe bem, né? Não é dispensação mais, é comunitária, porque você está cuidando da comunidade, não só daquele indivíduo, né, que está tomando o medicamento. No caso do antimicrobiano, como vocês disseram, não é só aquele indivíduo, né? É a comunidade toda. Exato. Ou a sua família, alguém que está ao seu redor, que também pode ser afetado por um micro-organismo resistente. Renata Tigolini Peral, você vem de um departamento que tem um nome gigantesco, né? CGLAB SVSAMS. Explica para nós o que significa tudo isso, qual o seu papel lá dentro e o quanto isso é importante para a comunidade que muitas vezes nem sabe que esse departamento existe dentro do Ministério da Saúde, né? Obrigada. Bem, primeiramente, obrigada pelo convite, Dr. Marcelo Piloneto, nosso grande colega. Sempre um prazer. Obrigada pela presença, os nossos colegas doutora Marinês, Dr. Valquíris, né, por estar aqui. Bem, então, atualmente, eu trabalho dentro da Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública da Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, juntamente com o Dr. André Abreu e a Débora Kulek, nas ações de resistência antimicrobiana do país, né? Então, basicamente, o que nós fazemos são estruturar, né, a vigilância da resistência antimicrobiana e para que essa vigilância se transforme em ações. Práticas de combate à resistência antimicrobiana. Então, só para entender um pouquinho a importância disso, né, a Anvisa ela vem trabalhando com essa pauta, né, da resistência antimicrobiana lá desde 1999, quando foi implantada a rede RM, né, que a Anvisa 25 anos. 25 anos, exatamente, né, dentro dos hospitais, das UTIs. Porém, como já foi colocado aqui, as bactérias elas vão adquirindo, né, resistência até como um mecanismo de defesa, né, e aí, em 2015, a Organização Mundial da Saúde, preocupada com o aumento da resistência antimicrobiana no mundo, convocou os países membros, né, que o Brasil era um dos países, né, a escrever os seus planos de ação e publicar para
de combater e prevenir a resistência aos antimicrobianos. Normas, protocolos, Exatamente. ações e integrações que têm que ser feitas, né? Isso, e isso não foi algo aleatório, Sim. né? Foi baseado em números e estatísticas, inclusive teve um economista em saúde que fez um estudo muito importante em cima desse tema, né? E esse estudo, ele mostrou que se nada for feito até em 2050, nós teremos mais de 10 milhões, né, de mortes associadas à resistência antimicrobiana. E só para reforçar, né, Renata, desculpa te interromper, mas assim, esse economista é um macroeconomista renomado mundialmente, que foi o mesmo macroeconomista que faz análise de mercado de futuro, que prevê o termo BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que diz que esses países teriam um papel de liderança lá na década de 90. E quando ele fez esse estudo que você mencionou em 2014, né, o Lord Jim O'Neill, Isso. ele reafirmou a importância desses países. Então, olha, nós estamos entre um dos países que tem o poder na mão para mudar essa questão da resistência antimicrobiana. Só que o que a gente tem visto é que esses números estão se antecipando, né, Maria? Exatamente. Né, e aí, um dos fatores, né, com a pandemia da Covid, né, houve um aumento no uso de antimicrobianos, né, foi inevitável. E aí, com esse aumento, acelerou esse processo, né? Então, eu ia falar exatamente disso agora. Nós já temos hoje o número de mortes associadas à resistência antimicrobiana hoje, ela é maior, né, que o número de mortes por HIV, número de mortes por doenças, por outras doenças crônicas, exatamente. Então, assim, nós já estamos observando que essa evolução, né, que esse número, ele já se antecipou nessa previsão. E o que implica isso, além da questão de vidas, né, que é o principal, né, eu acho que se tem morte, se está custando vidas, já é muito importante, impacta economicamente também, né? Então, também dentro desse estudo ele fala, porque quando uma pessoa ela adquire uma bactéria resistente, a doutora Marinês, né, trabalha no hospital, médica infectologista, quando uma pessoa interna por um motivo, né, internou para fazer uma cirurgia simples, talvez, e adquiriu uma bactéria resistente, uma internação que seria de 3 dias se transforma em 5, 10, 15, 20 dias. E o custo aumenta. Exatamente. E o risco de óbito também. E uma das preocupações nossa, além da prevenção e do combate à resistência aos antimicrobianos, não é somente o uso racional do antibiótico, mas se esse antibiótico ele está chegando para todo mundo. O acesso à medicação, né? Então, dentro do Ministério da Saúde existe o Departamento de Assistência Farmacêutica, o DAF. Que, aliás, está colaborando com o Dia do Uso Racional de Medicamentos, sim, né? Um parceiro ativo aí do Ministério. Exatamente. Existe o Guia de Uso Racional de Medicamentos, né? Uma das preocupações é essa, a população, né, no geral, as pessoas estão tendo acesso aos medicamentos, né, ela está tendo acesso àquele antibiótico a qual é necessário para tratar uma infecção. E nós sabemos que quanto mais resistente é uma bactéria, mais caro é para desenvolver um antibiótico. Exato, porque é um processo, né, Renata? São 10 anos a 12 anos de desenvolvimento pela indústria farmacêutica, um investimento, aí o Valquírio sabe bem dessa parte de desenvolvimento de novas drogas, mas investimento que pode chegar à cifra de $1 bilhão, e daqui a pouco você lança esse medicamento no mercado e um ano depois você tem um percentual de resistência que te proíbe, você tem que retirar a droga do mercado, né? Então isso está, de uma certa maneira, afastando a indústria farmacêutica para desenvolver novos medicamentos. Porque antes sempre existia o conceito, não tem problema, a indústria farmacêutica vai lançar uma droga mais potente, nós vamos ter um substituto. Mas já faz uns 30 anos que essa curva está. Esse paralelismo não existe. Na verdade, exatamente. As bactérias estão muito mais rápidas em desenvolver antimicrobianos do que nós temos novos antimicrobianos. Exato. Inclusive, Marinês, você colocou um ponto aqui muito importante. Eu já queria aqui destacar, né, a parceria que o Dr. Marcelo Pilonito tem conosco dentro da CGLab também, né?
Durante a pandemia, né, o Dr. Marcelo Piloneto, juntamente com a equipe, né, e outros pesquisadores, observaram que havia alguns mecanismos de resistência que antes não existiam e que estavam aparecendo, né? E a importância do Ministério da Saúde em trabalhar em parceria, porque a partir disso nós publicamos as notas técnicas, né? Então, o Dr. Marcelo Piloneto, ele alertou, olha, nós estamos observando isso aqui, e aí com outros pesquisadores chegaram à mesma conclusão, e o Ministério da Saúde, nós lá na CGLab, fizemos a publicação de notas técnicas, assim como o caso da Candida auris, né? Que apareceu durante a pandemia. Exato. Então, Renata, foi importante você ter citado isso, né? Mas para quem está nos ouvindo, então assim, nós alertamos, mas eu faço parte de uma equipe de vários microbiologistas dentro do LACEN Paraná. Então, quando nós observamos esse aumento, a gente notificou o Ministério, e o Ministério teve a sensibilidade de perceber que era um problema. Aí nós contactamos com colegas como a própria Marinês, o Dr. André Dói, que à época era o presidente, o diretor, coordenador do BRCast, o Dr. Jorge Sampaio. Então, vários especialistas, Ana Paula Seff, que é do Laboratório de Referência Nacional de Resistência. Então, a gente criou um grupo de experts para escrever um documento sobre uma bactéria chamada Acinetobacter, que estava causando muita preocupação durante a pandemia. Que os números estavam crescendo exponencialmente, muito além do esperado. Então, aí foi possível tomar medidas. Então, assim, né, Marinês, nosso dia a dia, nós todos aqui estamos representando instituições, né? Eu sou do LACEN Paraná, consultor do Ministério, Marinês BRCast do Hospital Israelita Albert Einstein, o Conselho Regional de Farmácia aqui representado, né? E o Ministério da Saúde. Mas quem move as instituições são as pessoas. Sim. Então, por isso que é bom sentar do lado de pessoas tão cultas e tão preparadas para lidar com esse assunto, né? E aí entra uma questão que foi colocada aqui, né? A importância de trabalhar o farmacêutico, o médico, o enfermeiro, o microbiologista. Não tem outro jeito. E eu coloco, inclusive, aqui, e já faço um apelo, né, para os educadores do país, né? Exato. Os professores, porque os meios que nós temos de que esse conhecimento seja colocado, né, para a população no geral, né, que isso seja trabalhado, porque muitas pessoas, eu percebo, né, que veem a resistência antimicrobiana como uma fatalidade, né, como algo que não consegue se prevenir, né. Então um parente, um conhecido, exatamente, faleceu, né, porque adquiriu. Tá no pacote de maldades de ficar doente, não é bem assim. Exatamente, sendo que é algo que pode ser prevenido, né. E aí, para isso, como foi colocado aqui, né, sobre a questão da bactéria resistente, ela não ser só do indivíduo, mas ela pode estar no ambiente. Então, o Ministério da Saúde, nós trabalhamos muito em parceria com o Ministério da Agricultura, né, com o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Que é importantíssimo no contexto da resistência antimicrobiana e da prevenção. Sim, a Anvisa, né, que já foi mencionado, e agora, junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, estamos iniciando discussões para evitar o uso excessivo na veterinária. O MAPA faz um trabalho excelente nessa área, né? Eles têm um manual publicado. Foi publicado vários trabalhos, várias orientações para o produtor rural, para os médicos veterinários, sobre a importância do uso consciente na veterinária de antibióticos, né? Então, é um trabalho em equipe mesmo. E tem instruções normativas do Ministério da Agricultura que evitam prescrever para animais drogas que são úteis para humanos, para você não ter essa resistência cruzada. Então, isso é um trabalho extremamente importante, e o Brasil é um país que tem uma produção agrícola e de proteína animal enorme, né? Tem destaque a nível mundial. Então, isso se torna muito importante trazer. Isso já veio em outros episódios, mas eu fico muito feliz de ouvir isso, Renata. E assim, aproveitando o teu comentário, fazer um apelo. Nós temos uma plateia bem diversificada e esse podcast em especial, com a ajuda do Conselho Federal de Farmácia, dos Conselhos Regionais, do Ministério e do BRCast, que aliás já é um parceiro desde o primeiro episódio, nós vamos estar veiculando isso para uma população muito abrangente. Então, um apelo que a gente faz é para os educadores de nível fundamental, nível médio,
que ensinem para os seus alunos que o uso de antibióticos não pode ser banalizado. Ele tem que ser feito sob orientação médica, tem que ser seguida a orientação médica. E antibiótico não é uma coisa que a gente deve consumir, ou muitas vezes, como nós, aqui no Brasil, temos costume, pressionar o médico para que ele prescreva. Sim, isso é muito importante. Acho que o número 1, né, que ainda a gente não comentou, é se o paciente precisa de antimicrobiano, né? Isso. Esse Essa é é o a número primeira 1, pergunta né? que tem que surgir. Porque nós estamos falando de fazer de forma adequada, mas ele precisa mesmo, né? Exato. Então, isso, acho que o conhecimento Isso. hoje tem melhorado em relação até diagnóstico, né? De outras etiologias, para a gente ver se realmente o paciente precisa do antimicrobiano, E isso, né? Marinês, é algo até importante, né? Você como médica e nessa posição, né? Porque a semana passada eu estava num treinamento sobre bordetela, né? Que causa coqueluche. E nós estamos já, alguns lugares, alguns países do mundo estão com alguns surtos, né? E aí já vem a preocupação Tá tendo da uma resistência, recrudescência, né? Estava controlada pela vacina e está Exato. voltando. É uma doença que acomete crianças, uma população suscetível. Isso. E aí uma das discussões dentro desse treinamento era, né, quando a mãe leva o filho no médico, né, a importância de colher para ver se não é uma infecção viral ou se não é uma infecção bacteriana, né? E aí muitas vezes o médico fala assim para a mãe, não precisa de antibiótico, né? Porque as características não é de uma infecção bacteriana, né? Mas aí a mãe não sai satisfeita que o médico não prescreveu o antibiótico, ou vice-versa também, né? A importância do médico ter a sensibilidade de falar, não, vamos colher um exame aqui para ter certeza que não é uma bactéria, né? Então, assim, acho que até seria importante abordar um pouco isso, Sim. né? E você traz uma outra informação muito importante, Renata, que são a questão dos dados, né? Os dados geram evidências, e contra evidências não se discute. Você pode até levantar um senão. Quando a gente vem, estamos aí, maio, começa a aumentar os casos de infecção respiratória. O Ministério da Saúde, sabiamente, antecipou a vacinação da gripe e do Covid. Mas o que acontece? Nós sabemos, por dados estatísticos recentes, que 75% das infecções respiratórias são causadas por vírus. Sim. E aí você não pode ter todas as infecções de garganta, dor de garganta, ter prescrição de antibiótico. Você vai estar errando 75% das vezes. Então, assim, tem que se ter essa educação. E aí, essa educação é para os estudantes de medicina, mas até antes disso. A gente já comentou aqui que tem alguns países da Europa que as crianças já com 10, 12 anos têm consciência, Marinês, que elas não devem tomar antibiótico a qualquer momento, é só quando realmente for necessário. E Valquíris, você trouxe a questão da importância do conselho não só como fiscalizador, né? E eu queria trazer aqui à mesa que tem uma divisão, digamos assim, dos conselhos regionais e tem no Conselho Federal, que é o SIM, a Central de Informação de Medicamento, que é muito útil, que fala sobre efeitos colaterais e que também eu sei que está muito afinada com essa questão da resistência, né? Se puder contar um pouco como é que é esse trabalho do SIM. 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 O SIM é o nosso Centro de Informação de Medicamentos, né? Alguns conselhos regionais possuem, outros não. E aqueles que não possuem, geralmente a gente faz parcerias para que a gente divida o conhecimento ou a produção que é feita lá. O SIM, ele trabalha de duas formas. Ele trabalha levantando algum tema específico que é sensível aos farmacêuticos, por exemplo, agora tratar a questão da resistência microbiana e tal, e também por demanda, solicitação de informação dos profissionais lá na ponta. Sim. Que estão com alguma dúvida sobre medicamentos, alguma dúvida sobre a farmacoterapia, enfim, e que demandam para o Centro de Informação sobre medicamentos uma resposta relacionada àquela dúvida que eles têm e prontamente é respondida. Então, uma eventual interação medicamentosa, um efeito adverso, e isso tem muito com antibióticos, com antimicrobianos de uma maneira geral? Sim, bastante. Tempo de tratamento... se aquele medicamento pode ser utilizado para aquela indicação terapêutica ou não, enfim. E o Centro de Informação de Medicamento então trabalha muito isso, e também com os boletins periódicos, né, como eu disse, informando tanto aos farmacêuticos como também à população leiga, algum material relacionado ao leigo, e aí a informação não é técnica, mas é mais para que a população tenha acesso a informações também. E a gente, através dos nossos canais,
a gente ajuda a divulgar, né? Hoje nós temos as mídias sociais, que é o grande que a gente divulga muito, então a gente tem usado esses canais através do nosso centro de comunicação também. A gente tem um departamento de comunicação que ajuda nesse sentido. Então, é extremamente importante o trabalho. Sim. Nós temos hoje 3 profissionais especializados nessa área, dedicados a isso. Excelente, excelente. E eu acho uma área muito interessante da farmácia, que, assim, que eu respeito muito, é dentro dos hospitais a função do farmacêutico clínico. Sim. Eu acho que isso deveria... Está ganhando muito destaque, muito. Então, na nossa instituição, nós temos lá os farmacêuticos clínicos. E é tão importante isso, Marinês, eu acho isso brilhante. Nós vamos fazer um episódio especial daqui a pouco tempo, chamando uma farmacêutica clínica para discutir o uso racional do ponto de vista da farmácia clínica. Então acho que a gente tem esse grupo formado lá, é controle de infecção, é o grupo da microbiologia, o grupo dos farmacêuticos clínicos, e que eu acho que, assim, como instituição, cada vez mais a gente tem que empoderar esse profissional. Exatamente. Né? Ele tem que ter realmente um empoderamento, a gente ajuda na parte que nos pertence ali da educação, do termos de até sensibilidade, né? Porque, na verdade, ele é o grande profissional que entende integrador, exato. Né? É o PharmD, né? O doutor em farmácia. Ele é. Então, eu acho que isso faz uma diferença imensa nas instituições quando ela tem o grupo dos farmacêuticos clínicos atuantes, né? Então, bom, nós gosto demais disso. Excelente. Claro. Faça um fechamento além antes do do intervalo. Centro de Informação de Medicamentos, relacionado a que a doutora Marinês colocou, nós temos os nossos grupos técnicos de trabalho. Então, um dos nossos grupos técnicos de trabalho é o de farmácia hospitalar e clínica, justamente onde a gente agrupa profissionais especializados nessa área para emitir pareceres técnicos, quando demandados, e também ajudar o SIM, enfim, a divulgação dessas informações relacionadas à farmácia clínica ou à farmácia hospitalar, enfim. Perfeito. Então, aproveitando, Renata, nós daqui a pouco, depois do intervalo, fiquem conosco. Nós vamos pedir para que a Renata explique sobre o grupo técnico de resistência antimicrobiana no Ministério da Saúde. Então, vamos para um breve intervalo e já voltamos.